só uma conversa mesmo. Apareceu para vocês, né? Tá gravando aí. Vamos lá. Nossa, gente, igual eu falei, é porque a Lê não tinha chegado, mas assim, muita coisa. Eu senti muito nesse evangelho esse lugar de. Tinha coisa. Daquele lugar ainda, de tipo. Foi falado, não foi falado nada de tipo, nossa, nunca ouvi falar, não sei disso, mas agora foi assentado, sabe? É tipo isso, assim. Agora entrou assim no coração dele. Aí foi muito forte, assim, eu toda hora chorava, aí eu chorava, aí eu olhava em volta e falava, meu Deus, tá tudo diferente. É como se tudo tivesse mudado, assim, real, assim. Eu achei que eu fosse a única que tava sentindo vontade de chorar, e eu, gente, que é isso? Não, eu comecei a ler de manhã, indo pro metrô, e tava super cheio no trem, e eu começando a ler, eu ficava, meu Deus, que vontade de chorar. Eu olhava pro lado, tipo, tinha uma pessoa muito próxima, que tava muito cheio, eu falava, vou parar. Eu cheguei aqui em casa, eu tô muito sensível hoje, eu falei, putz, tudo que eu tava precisando ouvir, tipo, realmente falou muito comigo, eu amei. Sim. É que ela entrou? Tá. Nossa, sim, foi um absurdo. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. A gente já fez nossa oraçãozinha inicial. Agora que a gente vai começar a conversar. Só para te situar. Mas, enfim, alguém gostaria de começar falando das veteranas, então? Mal, Kelly. Não. Gente, eu gostaria primeiramente de dizer que essa leitura estava tão uau, assim, eu queria fazer a leitura toda que foi comentada, basicamente, assim, todos os trechos, e eu anotei poucas coisas, de verdade, eu estou pretendendo dividir algumas coisas no grupo, porque eu fiquei, assim, muito, cara, no local de reflexão, entende? Gente, meu Deus, não estava nem anotando, estava lendo, e falei, gente, tem muita coisa, tem que anotar. Aí, quando eu peguei para anotar, foram alguns pontos, assim, específicos que me pegaram profundamente. Falei, vou levar esses, senão vou levar a leitura toda. E todo mundo tem que partilhar, né? Então, eu quero dizer isso, que esse foi um evangelho, assim, que essa parte me pegou muito. Sim, exatamente. Eu literalmente também, tipo, fui sublinhando absolutamente tudo. E aí, quando eu vi, eu tava sublinhando tudo. Aí, a única coisa que foi mudando foram as coisas sublinhadas, de nível de importância para mim. Mas, assim, tá praticamente tudo sublinhado. Eu li e falava, meu Deus, aí, nossa senhora, aí, é isso, assim, foi... É o que eu tava falando, Kelly, foi muito doido, porque, tipo, foi literalmente sentir que tudo assentou no coração agora, sabe? Tipo, você já sabia, tá, sabe? E aí veio... Jesus. Então foi muito incrível. Eu compartilho dessa sensação. Totalmente, amiga. Ai, que maravilhoso, sério. Foi muito maravilhoso. Às vezes me dava essas partes de coisa assim também. Oi? Acho que a Luísa ativou sem querer. Eu tô tentando passar o livro aqui pro meu computador, mais um segundinho, mas eu tô ouvindo vocês, tá, gente? É que eu tô fazendo pelo celular. Tranquilo. Tá carregando aqui já. Bom, então eu posso começar falando aí algumas coisinhas e a gente vai juntas, decifrando. Eu tô indo nervosa, porque assim, é isso, assim, não sei nem por onde começar. Mas, bom, né, novidade, para variar, bateu muito com tudo, assim, do momento presente, para além do momento presente, para as coisas que já vinham aí demais. Eu estava muito nesse lugar essas semanas todas, do quanto tudo nos nossos movimentos são antinaturais, né? E aí fala tanto disso aqui, né, da questão disso, assim, da doença, do apego, dos desejos, da paixão contra a natureza, e isso foi, assim, foi muito profundo, assim, eu chorei muito. Então, foi incrível. Eu tinha sublinhado uma parte aqui, logo no começo,
sublinhei muitos, né? Mas enfim, logo no começo ali, que eu vinha tendo muitas visões sobre tesouros mesmo, assim, sobre moedas voando e caindo, e se multiplicando. E aí ele fala essa parte aqui, né? Tá falando ali, questão dos apegos, de amar as coisas como são. Aí vem essa parte que ele fala, é então que nasce a perturbação em todo o corpo. O corpo toma conhecimento antes mesmo que tenhamos tempo de refletir sobre o caso. Seus tesouros muito queridos, não vão tardar a lhe ser tirados. E aí eu lembrei de uma coisa que acho que tem uns 2 anos, eu estava numa gira de cigano, o cigano veio do nada, assim, estava no meio da gira, dançando, ele veio do nada, pegou minha mão, aí, tipo, segurou assim, e ele falou, tipo, que é seu, você tenha firmeza, ou esse ouro vai se esvair todo por entre suas mãos. E foi embora. E aí, tipo, eu só vou começar a entender, de fato, que ele me falou agora, sabe? Porque, assim, eu tava, na época, enfim, tava tão distorcida, tão perdida, que eu tava em lugares tão ilusórios, assim, desse lugar do que ele me disse, sabe? E provavelmente vai ser um ensinamento que ainda vai se transformar em milhões de outras coisas, se desdobrar depois. Mas isso foi muito profundo, ainda mais porque eu reiniciei uma leitura aí de Mulheres que Correm com os Lobos. E também é incrível, né? De novo, também foi um livro que passou pela minha vida algumas vezes, mas agora também está tendo fase de assentar de verdade. Então, entender muito esses tesouros, né? Sendo tão levados, tão roubados por esses predadores da minha psique, que inclusive eu entendi que o maior deles para mim é o pânico. E eu lembrei de que logo ali no início do livro, quando ela está no conto do Barba Azul, né, que ela vai falar sobre essa questão do predador da psique, ela fala sobre mulheres com sonhos iniciáticos, que sempre sonham aí com um perseguidor, e assim vai. Eu tive um sonho, gente, quando eu tinha uns 10 anos de idade, 10, 12, sei lá, que era isso, eu tava numa casa, tava tudo escuro, era profundamente assustador, e aí tinha um assassino à solta lá fora, e aí era um serial killer, e aí esse serial killer era o Pânico, que é a minha maior luta hoje. E, né, com aquela máscara assustada e assim vai. E o mais engraçado é que a arma dele não era uma arma que matava, era uma agulha gigante que ele só ficava fazendo assim. Ou seja, a tortura. Era literalmente só torturar, né? Ele não queria matar. Então, eu me vi muito assim, nesse lugar profundo com esse predador. E até quando até a gente tinha falado no outro evangelho, que eu trouxe muito sobre o princípio de ahimsa, né, da não violência, que era algo que estava vindo muito forte. E isso se seguiu nesse lugar, né, porque justamente a minha maior sombra é essa autotortura, né. Então, ficou muito intenso esse lugar, até porque, inclusive, traz isso aqui no evangelho, eu também marquei isso aqui em umas partes, que ele fala assim, seus discípulos, ele pede para os seus discípulos amarem seus inimigos, harmonizarem-se com eles, a fim de tornarem-se perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E isso inclui as profundezas, né, dessas sombras predadoras. Então, fazer as pazes com o pânico, entender o que ainda dentro de mim provoca esse predador, né. Aí eu anotei, né, toda essa parte aí da lei da harmonia, que não é covardia também, que não é fuga, porque essas ações também deixam o campo livre à violência. E também era um processo que eu fazia muito, um processo de fugir mesmo, de tudo, assim, dos meus afazeres, do meu sentimental e assim vai. E isso me deixava completamente aberto também para esse local e para que esse ser dentro de mim fizesse o que quisesse de mim. E eu gostei muito dessa visão que ele traz sobre apresentar a outra face para ser batida, né, nesse lugar muito que trata de apresentar uma outra maneira de abordar o problema, né, opor a consciência à violência, olhar o outro lado em face, tratá-lo como sujeito, recusando-se fazer passar por objeto dócil. Trata-se de harmonizar os sujeitos, as liberdades, e isso não se passa sem conflitos, sem fricções. Mas será isso sempre possível? E aí, para finalizar, como eu falando aqui,
A outra parte que eu notei, que também foi muito forte e legal, assim, para mim ver, é que desde que Madalena entrou nos meus caminhos, assim, a maior coisa foi justamente entender esse local de estar aprendendo a ser humano. E, gente, pelo amor de Deus, né? É muito doido quando você assenta e descobre concretamente que o lugar de ser humano é realmente o que Jesus foi, o que grandes mestres e yogis, é isso que é ser humano. O resto é só a galera e a gente doente. O ser humano de verdade é ser Jesus. Jesus estava aqui porque está falando, gente, isso aqui é ser humano. E a gente olha e fala, nossa, que doideira. Esse aí é especial mesmo, né? Nossa, que loucura. Não, ele estava falando, gente, é isso. É isso, sabe? É só isso. Tipo, é muito engraçado que é um negócio assim que custa tanto entrar na nossa cabeça e é tão simples, não simples. E é isso que eu tava falando, assim, isso já era uma coisa que, por mais que eu também, ok, tudo bem, sim, Jesus era humano, parece que não trava, sabe? E hoje entrou de verdade. Então, para mim, essa foi uma das coisas mais incríveis nesse dia de hoje, porque agora entrou de verdade. E tá sendo muito legal, assim, que eu tenho sentido muito essa iniciação dos caminhos iógicos. Então, foi muito bom. Foi muito bom, né? Então, eu notei aqui esse lugar de ser humano é ser divino, né? Ser humano é divino. Enfim, eu acho que essas são as minhas primeiras anotações. Tem milhões de outras aqui, conforme for a gente falando. Mas é isso. Isso é tem só mais uma coisa também, então já que ficou todo mundo silêncio. Que nesse lugar de entender esse lugar do ser humano e esse caminho, né, que vai falar muito sobre a presença, sobre estar em consciência. Hoje mesmo, tipo, um pouco antes, eu percebi, gente, talvez seja muito boba, assim, mas é isso, sabe? Tipo, para mim foi várias coisas que supostamente são bobas assentarem hoje. Então, assim, o lugar do eu sou, né? A gente fala muito, a gente sempre fala o eu sou ali, maiúsculo, eu sou. O eu sou é a manifestação da consciência, é a manifestação presente. Então, já tá tão na nossa cara, não tá falando eu fui, eu serei, tá falando eu sou, sabe? Tipo, tá falando, tipo, larga todo e qualquer conceito para lá ou para cá, é eu sou, porque é manifestado no presente, você manifesta a sua consciência pura e divina. Então, foi isso, agora podem falar. Bom, posso falar então, já. Sem briga, gente, calma. Gente, foi tão difícil, mas ao mesmo tempo foi tão bom esse encontro com vocês. Tô tentando há dias e com a correria acabei não conseguindo, mas hoje eu falei, hoje eu vou. No amor por mim, eu vou fazer esse encontro. E quando eu comecei a ler de manhã, eu tava falando com as meninas antes de você entrar, Kelly, e eu falei, meu Deus do céu, não dá, não posso chorar aqui. Eu tô no metrô cheio, não dava para chorar. E eu tentava me concentrar, porque eu peguei alguns pontos, não consegui, tipo, ler consciente, porque na correria, correndo, tentando ler para acompanhar vocês, eu guardei alguns pontos que eu falei, putz, fez muito sentido para mim. E eu sou uma pessoa extremamente controladora, tipo, se não sair do meu jeitinho, eu já fico pensando lá na frente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aqui, e já começou, já, tipo, com os tapas, tipo, meu, tudo nós é dado, nada é devido. E como assim? Isso já, tipo, meu Deus do céu, já começou a me dar palpitação, ai, meu Deus. E me mostrando que, tipo, é isso, sabe? Ao mesmo tempo que me dava paz, ao mesmo tempo me confortava que, meu, me mostrava, olha tudo que você tá fazendo, tudo contrário. Tipo, era mais ou menos isso, olha o que você tá fazendo, tudo contrário. E é isso, tipo, o apego realmente nos impede de estar em harmonia, né? E é o que eu vivo procurando para minha vida, é estar bem comigo, estar bem em harmonia. Sempre eu tô com uma falta. E é isso, porque eu tô sempre apegada em tudo.
Então, tipo, foi muito forte para mim. Eu anotei algumas partes aqui que eu senti que fez sentido, mas uma que fez muito sentido, que eu falei, putz, agora eu vou infartar, que tipo, meu, tudo fez sentido para mim, mas eu anotei poucas coisas, mas eu li tudo. Depois quero ler de novo, porque eu amei. Mas algo que me tocou, assim, muito profundo, e foi uma das coisas que eu tô em acompanhamento com a Kelly. A Kelly falou para mim esses dias, se não há paz no interior dos homens, como haveria paz em seu exterior? Aí eu falei, ai, meu Deus. Vai com calma. Assim, eu não aguento. E é isso, foi emocionante, fez muito sentido para mim, me fez, ao mesmo tempo, refletir no exterior e refletir interiormente, tipo, para mim, tudo que eu faço exatamente é o contrário. Então, vai ser para mim um aprendizado essa leitura com vocês, essa troca. E eu já comecei sentindo que vocês estavam falando na semana que, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu acho que eu vou sentir essa semana. E é isso. Maravilhosa, muito obrigada, Letícia, Marcela, gente, amei também. E você, eu tava sentindo meio assim, hoje, né, eu fiz a leitura de novo, eu tinha feito na semana passada, não anotei nada, como eu disse. E aí hoje eu fiz de novo, assim, vou anotar. Só que me pegou tão assim que eu não conseguia anotar. Também fiquei muito tipo, meu Deus, está falando comigo. Assim, parece que alguém vem, uma presença, senta, falou, vamos conversar agora. Tem um negócio aqui que você precisa despertar, viu? Aí começou, não sei o que lá, do apelo, não sei o que lá. Eu falei, calma, também tava agora eu falei, gente, por favor. Entendi o recado. E aí eu fui anotando poucas coisas, acredito que, né, sempre que o que dá para ser, o que é para ser, e pronto. E é isso. Então, eu vou começar a minha partilha do mesmo ponto que vocês, né? Do apego, que eu acho que esse negócio do apego, assim, pegou muito para todo mundo, né? A gente sempre está se identificando com alguma coisa, pegar alguma coisa nesse processo. Eu anotei aqui, a primeira frase foi, acho que a mesma que a Marcela compartilhou, que foi o apego é a doença do desejo, né? Então, a nossa fixação patológica em algo ou alguém, né? Enfim, causa a perturbação do corpo, que foi o que ela disse. Aí, logo abaixo, eu coloquei aquela parte que diz sobre não olhar a mulher com cobiça, né? Porque assim a gente passa despercebido por uma possível relação mais rica, mas poderíamos estabelecer com a pessoa, né? A mulher só como símbolo. E, basicamente, essa mestra maravilhosa, que é Madalena, junto com Jesus, né, que a gente não tem como falar de Madalena sem falar no Cristo e vice-versa. Gente, ela simplesmente assim falou, olha, dessa vez a lição vai para o que você está vivendo, porque eu compartilhei com a Marcela, acho que foi semana passada, um processo que eu estou passando. Estou passando mesmo, gente, ó, passando, indo, tá? Tá terminando, não tô parada. E aí, tipo assim, teve um ponto nesse processo que eu estava totalmente no apego de uma projeção de um cara específico, e foi exatamente o que o livro falou, sabe como você quer? Então, assim, conheci uma pessoa maravilhosa, magnífica, eu falei, gente, eu quero. Essa pessoa se encaixa em várias coisas, e era um negócio do ego mesmo, tipo, eu quero essa pessoa para mim, quero viver um relacionamento com essa pessoa. Então, quando a Madalena trouxe, através desse encontro desse livro, para mim, pera lá, vamos conversar aqui sobre apego? Sabe quando você quer uma coisa? Deixa eu te falar, você está perdendo a relação mais rica que você pode ter com essa pessoa. Porque a gente olha para a pessoa e fala, uau, por várias questões bonitas que a gente vê nela, né? No meu caso, eu vi várias coisas, e eu fiquei, gente, que incrível. E aí, ao invés de, né, estar para me conectar, como o autor, né, comenta o livro, disse, que é para estar com, né, todas as coisas estão para que a gente esteja com elas, né, não possua nada. E aí, quando ela falou isso, eu falei, não, gente, eu parei o texto, eu falei, eu chorei, eu falei, entendi, cara, entendi. Como que eu tô perdendo um monte de coisa, porque eu quero ter muito, aí vem para esse local da falta, porque a gente quer ter, sente que não tá tendo e quer possuir, porque no meu caso, né,
o da Massa ela é pânico, o meu, gente, é afeto. É assim, mas vou resolver esse BO junto com a Madalena. Então, eu estou sempre parando nessa tecla do afeto, do amor romântico, né? Sendo bem sincera, porque convenhamos, né? Que o amor não se limita a isso. E eu fico tipo, gente, eu tô sentindo que tá faltando. Eu sempre converso comigo, né? Nossa, mas que desespero, sabe? Que obsessão, que coisa. Vamos lá. E aí ela foi e falou, filha, vamos olhar para esse lugar, vamos, por favor. Porque ele tá perdendo coisas lindas, sabe? Maravilhosas. E outras formas de amar, olhando só para esse localzinho em você. Então, por isso que eu falo, esse texto me pegou muito, porque para mim, quando eu sentar, assim, a gente vai conversar sobre o seu processo, sobre a sua dor, sobre o que você está fazendo com a sua vida, que você está ficando doida, né? E assim, eu me senti muito acolhida, sabe? Ai, gente, foi maravilhoso. Aí tá. Veio esse outro ponto aqui que eu coloquei. Nada é prejudicial em si mesmo, que não seja a nossa patologia, que é paixão. E, gente, paixão, sabe? Que mulher, sabe? Porque, assim, eu tava loucamente apaixonada, no apego totalmente. Falei, gente, ela pegou todos os pontinhos, né? Ela podia ter usado outro exemplo, mas de verdade, eu acho que assim, é o que eu tava precisando ouvir. Existe algo assim dentro de nós que sabe as coisas, mas, gente, o ego parece uma criança teimosa, sabe? Que dá uma birra. E aí você precisa ouvir, assim, de um lugar de, sabe? De, tipo, muita retidão, muita seriedade. Falar, olha, sabe? E quando eu li, e ela falou paixão, que é uma patologia e causa lá as doenças no corpo, né? Perturbação no corpo, eu fiz um filme mental de tudo que eu passei e de como que isso me afetou realmente, né? Fisicamente falando. E eu falei, gente, a partir do momento que você se apega a uma coisa, você quer uma coisa, ali já inicia o sofrimento, porque você já pensa em como possuir, como ter, se um dia não ter, e se não conseguir ter, e aí já começa um monte de processo inconsciente em você, sabe? E se um dia acabar, e se eu não conseguir conquistar, e aí você quer começar, aí você faz todo um processo para ter aquilo, e ele escapa das suas mãos, porque não é sobre isso, enfim. E eu fiquei refletindo mesmo. Eu falei, nossa, sabe, realmente, hein, Madalena, realmente. E o ponto aqui, para parar de falar do apego, né, e abrir espaço para vocês compartilhar, eu anotei aqui, apegar-se, querer fazer permanecer, querer fazer permanecer o que por natureza não permanece. É senão demência, pelo menos a mais elementar estupidez. E isso é muito, gente, isso é muito, tipo, meu Deus do céu. Ela falou já, eu fiquei realmente várias vezes olhando assim, como se ela estivesse falando comigo através do livro. Fiquei, não dá, porque que você veio antes e falou isso antes pra mim, sabe? Às vezes que eu rezava, por quê? Tem que experienciar. E aí eu lembrei que, assim, a gente também a experiência que é para ser vivida, né, e você contemplando, estando aqui agora, presente, né, porque como que você quer, tipo, como ele disse aqui, fazer permanecer algo que não é permanente, não é da natureza das coisas serem permanentes, nem da nossa natureza. A gente também quer se engessar em vários locais. Eu fiquei pensando assim, gente, tem um negócio que é a identificação que você quer porque quer ser alguma coisa, e aí você quer ter aquele rótulo de eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, eu sou sacerdotisa de Madalena, mas, querida, dentro desse processo, vai acontecendo muita coisa, não existe um rótulo. As sacerdotisas de Madalena trabalham com o útero, com o ventre, com as rosas, ou com isso ou com aquilo. Não existe isso, sabe? Isso tira a gente da zona de conforto total, totalmente, assim, te expulsa de uma vez, sabe? E fala assim, vamos começar a ser, né? Se abrir mais para isso, para esse mistério. E aí, quando eu li essa parte, né, eu lembrei de, às vezes, várias vezes, quando eu sentia que eu tinha algo, que eu também tenho um pouco do controlador, viu, Letícia? Te entendo. E que eu sentia, eu tenho essa amizade, essa pessoa, esse mestre, esse professor, qualquer pessoa que eu admirava, eu vou falar de pessoas aqui, né, até para que eu me escute falando. E aí, quando eu ficava, tipo, nossa, uau, agora eu tenho, é meu, sabe, essa amizade, essa conexão, esse relacionamento, eu começava a flertar com outras coisas. E aí, aquilo vai passando por você.
Aí eu vou olhar aqui a janela, sabe? Eu sempre ficava ali tentando com outros processos, com outras pessoas, com outras conexões, e perdia, tipo, sempre o de melhor daquela conexão, porque na minha cabeça já tem isso aqui. Aí é como se você comprou o objeto do seu desejo, né? A gente vai falar de desejo nesse desejo hoje. E aí você colocou na sua estante, tipo, agora eu tenho. Aí você quer, tipo, o que eu vou comprar agora, sabe? O que eu vou me encantar agora? Eu falei, gente, que bobeira. Eu falei, nossa, onde que eu parei nisso tudo? Sabe, nesse processo. E aí eu realmente fui para um lugar bem profundo de analisar essa questão e de também ver tipo, a reciprocidade disso, né? Como que eu estava também me permitindo estar na vida das pessoas. Né? Local que eu estava ocupando, eu falei, gente, será que eu estou também me permitindo ser um objeto na estante de alguém para ela ficar ali contemplando de vez em quando e fazendo outras coisas, sabe? Eu falei, não, pera lá, né? E é isso, é isso. Eu gostaria de dizer que realmente, hoje eu senti que ela pegou assim, sabe? E falou, vamos lá, agora a gente vai falar do seu processo aí, para você entender que paixão, na verdade, paixão não, né? Amor está para além disso que você está achando, que ainda está muito pequena essa consciência, né, meu filho? Vamos crescer. E é isso, eu estou me sentindo muito, 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 muito acolhida por Madalena. Muito acolhida. Muito obrigada, que maravilhosa. Partilho muito de tudo isso que trouxe. E eu também, viu, galera? Apego e controladorismo. Tanto que eu tenho pânico, né? Se eu não tivesse pânico, eu não tinha apego e controladorismo. Então, assim, é isso, mas estamos aí, realmente. Na travessia, sem parar no meio do caminho. Mas, Vitória, vocês querem trazer outro ponto? Eu me identifiquei muito com tudo que vocês falaram, e para mim tudo que eu fui lendo, assim, fala mais sobre eu comigo mesma. Não sei muito bem como explicar isso, mas, por exemplo, aliar, enfrentar sem provocar violência. Só soltar, sabe? Às vezes a gente mesmo que se trava aí e não se deixa fazer ser, né, você mesmo. E eu acho que isso conectou muito com aquela outra frase, fugir é deixar o campo aberto. Às vezes a gente mesmo que não está se fortalecendo, fugindo da gente, né? Sim. Obrigada. Eu fiz um resuminho Tá do que eu resumo de tudo e dos pontos que eu achei mais importante para mim. Então vamos lá, em ordem do texto. Começou ali falando do apego, né? Olhar com amor, sem apego, sem dependência, que nós não fomos feitos para possuir, mas para ser com, que é o que a Kelly falou, né? Não é para a gente possuir, é para ser com. E que esse apego impede a nossa harmonia. E apego é um negócio muito difícil mesmo, é um negócio que pega aqui na Terra, né, gente? Principalmente ali, ó, eu não sei se alguém já tem filhos, mas, nossa, ali eu ainda tenho que trabalhar apego, né? Pensar assim, ficar sem, nossa, é muito difícil. Pensar aconteceu alguma coisa com a minha puchuchuca. É difícil. Filho é um negócio, é um exercício diário para trabalhar várias coisas, nossa. Mas vamos lá. Falou sobre antes de nos harmonizar com o mundo, precisamos entrar em harmonia com nós mesmos. É essa a resposta de tudo, né, gente? A saída é para dentro, olhar para dentro. Isso aparece muito quando algo no outro incomoda a gente, né? Então, incomodou ali, a gente olha para dentro e pensa, se incomodou é porque tem alguma coisinha aqui dentro de mim que eu preciso trabalhar. Então, ter essa calma, essa clareza e essa paz de perceber que uma coisinha difícil, na verdade, é uma chance de você olhar para dentro e tratar alguma coisa em você, né? Toda vez que saímos da frequência do amor, é uma chance de olhar para dentro e transmutar algo, que é o que eu falei. Eu achei muito legal a parte que falou sobre inspirar-se com aqueles que encarnam nossa verdadeira natureza, como Jesus nos mostrou, que é o que a Marcela falou, né? Ele veio até aqui e mostrou, galera, é assim,
Olha, e a gente tá aqui há 2000 anos. Mas é isso, né? Eu achei muito legal que falou até do pai dele, né? Lá no final fala assim que a paz, a harmonia é como um artesanato, que é uma marcha lenta e paciente. E José era um marceneiro, um artesão, né? É tudo muito perfeito. Ele ensinou de todas as formas possíveis em cada detalhe. Aí, o que mais que eu anotei? Filha, abaixa um pouquinho seu celular. Tá atrapalhando o celular dela, gente? Não, né? Vocês nem estão. A paz do mestre é sua própria presença. Eu achei legal também. Que uma paz que ninguém pode nos tirar, que é o contato direto com a fonte. Aí aquela parte é muito boa, que fala assim, às vezes é preciso aventurar-se na obscuridade do seu quarto. Há obscuridades mais brilhantes que nossos lampadares. Vocês lembram que a história da praça lá, que estava procurando tesouro na praça, mas estava no quarto? Cara, essa história é muito boa, né? Porque a gente, às vezes... Não, não. Porque às vezes a gente fica ali só na luz, que é, né, onde tem muito conhecimento, muita sabedoria, mas a resposta está lá no escurinho, lá dentro da gente, onde ali vai brilhar a verdadeira luz. Que vai retornar a si mesmo, falou muito. Eu achei legal aquela hora que fala que a vida é muito rápida, que a gente tem tempo apenas o tempo de nos amar. A resposta é o amor. Na verdade, né, a receita é simples, mas o negócio é pôr em prática e é difícil. A parte que fala sobre nós sermos a ponte e o caminho, muito legal, né, o homem, aí fala da luz, a matéria, aí o silêncio é a ponte, o ser humano é a ponte, mostra os desenhos, achei muito legal. Sobre ninguém poder fazer no nosso lugar, né, não depende do externo, a gente tem que querer, o outro não vai conseguir vir aqui consertar tudo para nós. Quando fala que aquele que procura Jesus acha, e que ele é o próprio desejo que nos faz procurá-lo, né? Só da gente querer procurar é que a gente já encontrou, já achei muito legal essa parte. E muito legal também a parte que fala sobre bem-aventurados, quer dizer em marcha, né? Aí fez muito mais sentido aquela parte da Bíblia, que é seguir em frente, né? Aí fazer as coisas com calma, e seguir em marcha, em frente, no seu tempo, aproveitando o caminho, sabendo olhar a paisagem tranquila, sem cobranças, experienciando. Mas procurei. Achei legal quando falou aquela parte de fazer as coisas docemente. Eu fiquei feliz porque eu faço isso na minha vida, mas já me criticaram muito por isso, então muitas vezes me senti errada de ser assim, me colocavam como mole e boba, mas hoje eu já vejo que tá tudo bem, eu sei assim, e é isso, gente, acho que foi. Maravilhosa. Muito obrigada. Tudo lindo. Esse negócio do doce é muito real, assim. Até na perfumaria, a família que a galera mais tem preconceito é a família do doce mesmo. É aqui todas as, assim, a grande maioria coloca como esse lugar de falsa, uma mentira, sexo é uma máscara, essa mulher, está fingindo, né, ninguém. Que é muito que a gente estava falando, né, também, né, no outro encontro, desse lugar de entrar em um que já foi muito condenado para condenar outro e ficar nesses aprisionamentos, ao invés de. E, inclusive, eu lembrei até de uma parte que fala aqui, agora, não sei que parte, mas que ele fala sobre esse lugar da liberdade. Ele vai falar. Ele basicamente fala que, tipo, o fato da gente não conseguir lidar com a liberdade.
Eu vou achar aqui em algum momento, eu acho. No meio das milhões de anotações. Mas, enfim, é isso, né? Aqui, ó, sim. E isso ninguém pode fazê-lo em nosso lugar. Podemos procurar em todas as maneiras fora de nós aquele ou aquela que nos libertará do fardo de nossa liberdade. Aquele ou aquela que nos libertará do fardo da nossa liberdade. Ir aqui ou ali. Se a mensagem é autêntica, ela nos reenviará a nós mesmos. É no interior que vós entos homens. Enfim, inclusive esses desenhos, meu Deus, eu achei muito absurdo também. Esse que a Má falou agora, das pontes, dessa conexão do divino. É muito lindo, é muito incrível ver, assim, tipo, um negócio diagramado, assim, de algo que eu estava sentindo no meu corpo, sabe? Eu pensava, olha, é verdade, isso aqui estava acontecendo. Caramba, nossa, que doideira. Olha, era essa ponte aqui mesmo, nossa. Então é muito doido, assim, ver isso tudo aqui, sabe? É isso. Ah, tem uma outra parte que eu também gostei muito, né? Porque a gente estava falando dessa parte mesmo da caminhada. Ah, gente, tá difícil, tá coisa, mas eu tô literalmente atravessando, né? Não tô parando. E eu anotei isso aqui, né? Para o mestre, como para todo hebreu, segundo a etimologia que propõe Filon de Alexandria, o imigrante, o homem que passa, a infelicidade é parar, é identificar-se a uma dada situação, é tomar-se por seus sintomas. A felicidade, a saúde, a salvação estão para ele na marcha. E tantos nos ensinam isso, né, gente? E eu fiz até um desenho de uma carruagem cigana, da roda dos ciganos, do lado desse trecho, porque, pelo amor de Deus, né? É isso. Eles sempre me trazem uma música, que eu acho que eu já falei aqui, mas essa música é ótima, ouçam, que é Caravana, do Grande Conte, que fala, vai, não pare, não pense demais, mova essas velas pro cais, que a vida é cigana. E vez ou outra eu tô aqui, assim, quando eu começo a matular demais num negócio, e aí vem essa música pra mim, sabe? Fala, tá bom, então vamos. Vamos. E é esse lugar, né? E é esse o trabalho que se faz com as sombras mesmo, que a gente sempre fala, né? Você não vai transformar nenhuma sombra, nenhum passado estagnado encarando para ele, né? Você vai realmente mudar aquilo nessa modificação cotidiana e atenta desse presente que vai acontecer ali. Então, acho que é isso. E eu gostei muito que aceitar que o passado seja passado é efeito a própria condição para ir mais longe. Então, desidentifica, sabe? Eu sinto que eu tô começando, minha psique tá começando a querer trazer para mim um trauma muito, muito grandioso aí que eu tive ali na minha infância. E uma das coisas que eu tô pedindo muito é esse lugar de que me seja apresentado quando eu estiver pronto para não me identificar mais com essa dor, sabe? Esse lugar. E a gente está passando por esse mês de setembro, né, que tem energia de crianças, e a gente falou sobre justamente essa parte que ele traz sobre o doce, né, sobre o ser doce, e assim vai. A gente também está passando por uma onda, não sei se vocês acompanham Kim, coisas assim, mas que é essa onda que está falando muito sobre a purificação, e nesse lugar da purificação, o que eu comecei a realmente pedir, assim, para os herês e Virgí, é que me traga mesmo essa docilidade para a comunhão do meu coração, sabe? Para poder viver de forma autêntica mesmo, verdadeira e meu ser, assim vai. É isso. Alguém quiser falar mais algo? Lindas, maravilhosas. Amei, gente. Nossa, e quando você falou essa parte do para o mestre, como para todo hebreu, a infelicidade é parar, né, na estrada. Então, aí ele diria em marcha. Eu notei exatamente esse trecho, ia compartilhar exatamente esse trecho, né, quando você falou. E nossa, assim, como eu tô falando, e eu acabei de anotar que você relembrou, que eu não tinha anotado, que é se a mensagem
E minha letra tá péssima, mas ela vai te levar até você. Esqueci a palavrinha lá. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, interessantíssimo, porque realmente a gente lê lá, né, o Evangelho e todos nós nos voltamos para nós, para entender o que que aquilo conversa comigo aqui, né? Com a minha história, com o que eu estou vivendo, com o que eu já tenho de conhecimento em mim, né? Como que isso reverbera. E realmente, então, se a mensagem é autêntica, eu lembrei, ela te traz para você. Então, porque é isso, é mestre interior mesmo. A gente tem mania de buscar resposta no mundo, das nossas questões internas, né? Do trilhar da nossa alma, que é muito individual, autêntica, assim, sabe? A manifestação única, é legal, né? O mundo é lindo, é maravilhoso, mas toda vez esse tempo vai estar te retornando para você. Não tem para onde fugir. Como você vai fugir, né? E aí eu fiquei, nossa, maravilhoso. A parte da marcha, ela me conectou com um trabalho espiritual que eu participo, que é o Santo Daime, né? E no Santo Daime a gente trabalha com a disciplina, com o bailado, exatamente com a marcha, minhas senhoras. Então, assim, o negócio é maracá na mão e marchando. E é o mesmo ensinamento. Não interessa, a gente forma uma corrente, né? Homens e mulheres. Não interessa o que aconteça durante o processo, porque nós somos médiuns, né? Nós vamos receber, nós vamos entrar ali no que está acontecendo, no que está movimentando a energia. Não interessa, você continua marchando na disciplina, cantando o hino, entendeu? Porque as coisas estão passando, acontecendo, e você continua. E aí, quando eu li, eu falei, meu Deus, eu vou dividir com todo mundo do grupo. Gente, nossa, todo mundo tem que acessar. Porque as frases lindas, né, que ele colocou sobre Machado, semente sobre a terra, porque, como já dizia o velho índio, ela é sagrada, e outras frases, né, que a Mayara compartilhou sobre Machado. E eu fiquei, gente, nossa, isso é tudo que, né, dentro da nossa doutrina a gente aprende, né? Assim como os ciganos trazem também essa história de... Gente, continua, vai caminhando, que negócio é esse? Tudo se desdobra. Continue caminhando, porque o local da parada é uma identificação, se isso, né, fica permanente. Você pode parar para observar, para, enfim, né, sentir melhor, captar uma informação que você não pegou de primeira, em processos. Mas você não pode ficar parado ali, né? E eu lembro que eu acho que semana passada eu estava falando de Miguel e eu fui falar disso, porque estava pegando muito dentro de mim, sabe? Tanto porque eu só me conecto com pessoas que estão vivendo processos que eu estou vivendo. Isso é um fato, isso é um fato para todo mundo. Então, assim, quando eu estou atendendo, o que vem para mim cada semana é um negócio, entendeu? Então, cada semana eu tenho que olhar para um pedacinho de mim. E nesse de São Miguel era tipo assim, ô, minha filha, você vai ficar parada aí até quando? Porque, assim, a vida tá passando, tá acontecendo, as pessoas que você tá, que estão dentro de você já não são mais as mesmas pessoas, os processos já não são mais os mesmos processos, você vai ficar segurando, atende de novo, segurando isso com as suas mãos, se identificando com isso, né, se colocando no local da vítima, como eu falei, né, quando eu falava do São Miguel, eu falei, marcha, caminha, disciplina, se ordena, sabe? E vai, porque nem você é a mesma mais. Só que você quer continuar sentindo da mesma forma. Isso entra em várias questões, né? Porque a gente fica ali reverberando aquele processo e atraindo a mesma coisa. E, obviamente, vai estar vendo a mesma coisa. Porque, na verdade, você está parado no mesmo lugar. Então, você está no mesmo acontecimento, né? Na mesma energia ali de tudo. E eu fiquei, gente, onde que eu tô parada dentro de mim? Onde? E eu fui buscar isso, e quando esse texto veio com essa parte da marcha, eu fiquei assim, uau, eu acho que tô... E assim, eu já estava sentindo, que é disciplina, querida, disciplina, porque você está muito do transbordar, do não sei o quê, do se encantar, e você está esquecendo que esse processo todo de você se entregar, estar no mundo, sentir, também precisa ser ordenado dentro de você, sabe? Para você entender e seguir em frente, como a Mayara falou, né? Seguir em frente. E aí eu fiquei, tá, como que eu vou começar essa disciplina? Tipo, por onde, sabe? Porque eu queria, também uma zona de conforto, né? A gente permanecer em qualquer polaridade, qualquer coisa. Então, também, se você pegar para marchar, você vai ficar frenético, querendo, sabe? Que todo mundo vamos, não sei o quê. A gente tem que sempre estar ali entendendo o local do equilíbrio nisso tudo. Então, gente, ó, tudo aquilo que foi dito, eu amei. Eu quero compartilhar com vocês acho que foi a minha última anotação. Ah, sim, essa aqui porque foi muito linda mesmo. Essa aqui foi bem linda mesmo, sabe? Que é em marcha, os corações puros verão a Deus. Ah, muito lindo. Tem coisa que não dá nem para ser comentada, só sentir.
sabe? E aí você fica só... a gente lá no Santo Daime, a gente diz que quando você lê um hino, você entra no encante daquela frase, daquela música. Então, não é entender com a sua mente racional. Entra no encante daquilo. Então, você fica repetindo, repetindo, repetindo. Chega um momento que o código se abre dentro de você. Aí você entende profundamente. Essa frase aqui, eu fiquei repetindo, e repetindo, e visualizando que em marcha os corações puros verão a Deus. E eu fiquei vendo, gente. E aí comecei a entrar num processo que quase que eu não saía. Quanta beleza, quanta coisa linda, sabe? E como a Marcela falou, tem umas coisas que são muito óbvias, estão na nossa cara, e a gente... O que acontece, sabe? Que a gente não tá vendo, e aí precisa vir umas coisas assim. E é por isso que é muito bom, né? As experiências diferentes na vida. E, gente, uma coisa muito importante, que esse texto me fez sentir, né? Não sei em que momento dele isso veio, mas assim, depois que eu terminei de ler, pela terceira vez, quando eu não estava anotando, eu senti assim, é um lugar de sair da sua zona de conforto, sabe? Zona de conforto. Tchau. Cada vez que eu leio esse evangelho, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. E aí eu tô vendo que é assim, ir para as experiências, porque né, você tá numa jornada aqui na Terra, é uma experiência, você tá vivendo essa experiência, se permitindo novas experiências, ou você tá, tipo, muito engessada, só no que você conhece, no que você já conhece ali, e confia e tudo mais, enfim, não sei vocês, mas eu tô sentindo muito isso mesmo, de Madalena convidar para essa peregrinação, de fato, sabe? Tipo, tem mais lugares na Terra, dentro de você, né? Mais ramificações de você mesmo. Então, assim, sabe? Se abre para isso, você não vai ver nunca se você não se abrir. E no momento que você se abrir, como disse o texto, né? Quando você vai buscar o mestre, é porque você já encontrou, né? E você só vai de reencontro. E aí, né, se encantando novamente. Ai, eu acho isso tão bonito, gente. Eu fico pensando, cara, a gente já se conhece há tempos, e a gente aqui se reencontrando de novo em novos espaços, e se encantando de novo, e ficando tipo, uau, como você é incrível. Eu fico pensando, gente, essa alma já era incrível há milênios, eu conheci essa pessoa há milênios, e tão bom essa experiência, sabe? É tão amorosa. É porque a gente sempre quer olhar por outros ângulos, mas de vez em quando eu gosto de falar, gente, é muito amor, porque às vezes o Evo quer, eu queria lembrar de tudo, eu queria saber o que eu vivi, quem eu fui, o que eu fiz, não sei o quê, não sei o quê. Aí pra quê? É tão bonito ir pro local da pureza da criança, né? E se encantar novamente, olhar com esses olhos. E Marcelo sentir a mesma coisa que você, da criança. E desse mês de setembro eu fiquei, eita, mas assim, até com Madalena Verê, né? Essa senhora que ela abarca tudo, ela é grandiosa. E tô sentindo mesmo essa energia das crianças trazendo um novo código mesmo, sabe? Para além do brincar, do que a gente já conhece, do que a gente já conhece sobre energia de criança, para a gente olhar melhor para essas crianças, para essa criança dentro de nós. Eu estou pronta para me encantar de novo no outro setembro, descobrir o que mais tem nessa presença de doce, né? De erê e de calmaria, de pureza. E realmente, gente, como a Mayara disse, a Marcela também, quando eles falam para ser doce, né, se permitir ser doce e tal, esse local também é desafiador, né? Tem pessoas que acreditam que só ser muito grandiosa, batalhadora e muito louco é desafiador. Não, o local da doçura também é desafiador. De você entender o seu tempo, de você entender a sua forma de falar, a sua expressão no mundo, de você entender que você não vai ser igual ao colega do lado, e sabe, seu ritmo é outro, e tá alinhado do mesmo jeito. Então, o ritmo lento também é desafiador, tanto quanto quem vai veloz, sabe? Então, tudo, a gente tem que ter muito gentil, ser muito doce com nós mesmas para entender isso. E é isso que eu queria partilhar. Muito obrigada. Inclusive, só fazendo uma coisa. Pode falar, Lê, pode falar. Eu ia falar que às vezes a gente é muito gentil com os outros, é muito doce com os outros, mas a gente às vezes esquece de ser gentil e doce com a gente. É mais ou menos o que eu vivo. Eu sinto que comigo eu não sinto a minha doçura, eu não sinto. Algo que eu tô aprendendo hoje. Eu não consigo ser tão gentil comigo como às vezes eu sou com os outros. E isso me traz uma clareza tão grande de que
eu só vou conseguir tratar uma pessoa, eu só vou me sentir bem também quando eu começar a ser gentil comigo como eu sou com os outros. Olhar para mim como eu vejo o outro. Tudo começa em mim. Então é mais ou menos isso. Sim, Lê, é isso mesmo. Obrigada. Que bom estar nessa caminhada. Estamos aprendendo a ter doçura com a gente mesmo, realmente é uma coisa que é complexa. Eu só vou começar a aprender mesmo esse ano. Ano passado foi só suco, porrada, muitas bombas, justamente por causa desse lugar, assim, que eu era extremamente violenta comigo, na verdade, assim, não era nem que eu não era muito violenta mesmo, assim, me violentava de todos os jeitos, formas possíveis, muito por não aceitar isso mesmo, né, não aceitar nenhum local dentro de mim, na verdade, como se não tivesse aceitação de nada, assim, uma parte de mim, então tudo era muito violento, enfim, o que eu ia comentar também é que assim como aí a gente está no mês de setembro dos IBGs, essa parte da doçura. Em setembro, uma coisa que tem também é a comemoração de Ganesha. E Ganesha traz o poder, esse lugar que é ordenador. Então, mais uma vez, olha como está tudo alinhado. Ganesha traz essa ordenação. Ele vai pegar justamente todas essas partes dentro de você, tudo que está acontecendo, e fala, vamos alinhar isso aqui. E aí vai tudo, sabe? Então, a gente está contando com forças muito maravilhosas esse mês de setembro. Claro que é o melhor mês do ano, gente. É, porque em setembro a gente comemora também o aniversário da Marcela. E é isso, sabe? Então, assim, muitas coisas legais, muita energia boa tá rolando. Parece que eu não entendo super dessas partes tipo, astrológicas, assim, muito. Mas parece que finalmente os 30 mil planetas que estavam retrógrados agora deu uma alinhada, não está mais tão absurdo, então a partir de hoje as coisas estão mais calmas. Então, exato. Amém, pessoal, tudo certo, sobrevivemos, seguiremos assim. Na verdade, não seguiremos sobrevivendo, não, seguiremos com muito prazer, glória, felicidade, presença, e assim vai. Nada de só sobreviver, pelo amor de Deus. Isso é uma outra coisa que eu estou aprendendo, no estar presente, né, que é uma coisa que o feminino ensina muito. O ter prazer na presença. Então, que parte de mim fica querendo sempre fugir para o passado, que parte de mim quer sempre fugir para o futuro, né, que não consegue ver o prazer em estar presente, mesmo que o estar presente envolva nada. Não, né, lidar com esse nada, lidar com o silêncio, lidar com esse local que é nada, nada. Né? Esses dias para trás, principalmente agosto, foi muito sobre aceitar o nada, foi muito sobre estar em paz completa com o silêncio, com nada. E foi um aprendizado muito, muito, mas muito maravilhoso. Eu entendi perfeitamente quando eu não estava em paz com nada, porque eu não sabia conceber a paz, porque eu não sabia conceber o amor, porque eu não sabia conceber a morte. Porque... Ixi, aí, ó, vários processos, então foi muito importante a Augusta. E agora eu sinto esse lugar de saber conceber a alegria, o prazer, a presença, a manifestação, e assim vai. Então, que seja assim. Eu ia falar mais uma coisa também que eu esqueci, então acho que dá para falar. Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Vocês Amiga, querem só falar pra- da criança? Quer falar? Pode falar, Mari. Depois eu falo. É que vocês estavam falando da criança e me veio na cabeça de falar sobre a filosofia runa. Eu sou fã da filosofia runa. E ela fala muito que a nossa mente ela é dividida em 3 partes. Mente consciente, Não, agora espera um pouquinho. Mente consciente, superconsciente e subconsciente, que é pai, mãe e filho. Aí o superconsciente seria o pai, o consciente a mãe e o subconsciente a criança, o filho. Aí esses 3 têm que estar em harmonia. Mas o que acontece? A mente superconsciente, o pai, é aquele ligado ao divino que sabe tudo o que já passou e tudo que vem pela frente. A mente consciente, a mãe, é o nosso consciente mesmo. O racional aqui, nossa correria, o raciocínio, o apego, o amor, o analítico, analisar.
E o subconsciente é a nossa criança interior, é onde a gente grava todas as nossas memórias, é a nossa criança onde grava tudo. Então, na nossa vida, no dia a dia, o ideal seria a gente vibrar sempre na energia do amor. Quando a gente sai da energia do amor, significa que a nossa criança acessou uma memória ali de alguma coisa. Tipo assim, você viu uma cena e sentiu raiva, ou sentiu inveja, ou sentiu alguma coisa, a sua criança falando: ó, mãe, acessei uma memória aqui, ó, a gente saiu do amor, tá vendo? Mas a mente consciente, a mãe, normalmente não dá muito ouvido. Tá na correria, não tem tempo disso não, ou briga mais, ou entra naquela energia da inveja e tal, é correria, não escuta a criança. E não faz a limpeza. O que é o nosso trabalho do dia a dia? Ouvir nossa criança. Sempre que a gente saiu da sintonia do amor, é nossa criança, é nossa mente subconsciente falando: mãe, me escuta, ó, eu tenho uma memoriazinha aqui nisso aqui. Quando a mãe escuta, quando você escuta a sua criança, fala: filho, ouvi você. Aí ela vai até o pai e fala: pai, vamos tratar isso aí. A mãe ouviu. E aí, aquela memória é tratada e a gente cura mais uma memóriazinha ali da criança. Isso é todo dia, o dia todo, todos os dias. É a observação de quando nossa criança nos mostra as coisas. Aí, uma maneira de você falar, criança, te ouvir, fala com o pai lá pra gente limpar, é o Ho'oponopono. Te amo, sou grato. Saiu da sintonia do amor, você não precisa nem entender. A criança não precisa nem te falar que memória que é. Só te mostrou que tem uma memória ali. Aí você fala: tudo bem, te ouvi, te amo, sou grato, te amo, sou grato. Você pode pedir: divindade, limpa em mim esse sentimento de inveja que eu senti. Te amo, sou grato. E entrega. A criança vai ficar feliz da vida que foi ouvida. A divindade vai transmutar isso e pronto. Isso é um exercício que eu faço sempre, que a gente tem que se auto-observar sempre, ouvir nossa criança e equilibrar nosso pai, mãe e filho. E é uma filosofia havaiana linda que eu acho, e eu acho que faz muito sentido, e eu senti de falar isso hoje. Eu amo, obrigada. A Mayara chamou ela de rainha do Ho'oponopono. Você já ouviu a palavra do Ho'oponopono hoje? Esses stickers dela. Mas é porque é muito maravilhoso mesmo. Realmente foi algo que mudou a nossa vida. Ela trazer isso para a nossa vida mudou muito. E é engraçado, porque tem várias. A Elisa tá indo lá. Mas é muito bonitinho, assim, de ver o exemplo que vai dando, sabe, para as crianças mesmo. Então, a gente está convivendo com criança que, sei lá, sente muita raiva, e ela vem contar pra gente: nossa, eu fui pra, sei lá, a casa da minha mãe e fiquei com ódio. Aí eu já comecei a falar: sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, sinto muito. Então, tipo, cara, que legal, né? Assim, um ser humaninho fazendo desde pequenininha, tendo essa consciência, né, de que saiu de uma vibração e pedindo por essa purificação, né? O quanto é lindo, o quanto entra nesse lugar, né? O quanto a gente tem que olhar para as crianças mesmo, assim, gente. Nossa Senhora, eu queria muito fazer trabalhos com crianças, assim. Eu acho não, vai acontecer ainda nessa vida, mas a criança, ela realmente, né? Ela precisa desse olhar, assim. Eu tô vendo uns projetos tão legais de yogas para criança, meditaçõezinhas guiadas para criança. Isso é absurdo, sabe? Tipo, se você cria uma criança que é consciente do presente dela, esquece tudo, acabou aí. A gente já transformou o mundo aí. Então, assim, tudo que der, assim, pra gente transformar dentro de uma criança e a gente já sendo adulto, que seja da nossa interior, é realmente muito potente, assim. Tenho que dizer, é a transformação de tudo mesmo. Né? E é isso, para isso tem que ouvir ela, igual a Mar falou. Tem que ouvir ela falando o que tá rolando, tá pegando aí. E é isso, por mais que você não entenda. Mas pegou alguma coisa, então dica. E tem sido muito bom para mim esse processo. Eu queria, inclusive, na verdade, alguém quer trazer algo mais? Estamos todos bem? Eu gostei muito da frase que fala assim: a paz que o mestre vem nos propor é uma semente. Então, apesar de ser uma coisa em movimento, em construção, já tá ali, né? Então é só ir junto, às vezes deixar fluir ali uma coisa natural nesse movimento. Às vezes a gente acha que tem que ficar tentando entender tudo.
Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa que tem a ver com isso. Enquanto vocês falavam, eu ficava anotando coisas. Eu gostei muito desse da marcha, porque é ir construindo seu lugar com a terra, e isso de se abrindo, assim, eu fiquei pensando numa flor e na semente, assim, aí ficou tudo se unindo ali. Maravilhosa. É isso mesmo. E é isso que você falou, né? Esse é o movimento natural mesmo. Não natural é não estar nesse movimento. Não estar nessa fluidez. Maravilhosa. Isso que é valioso, né? A moeda que tu falou. Talvez seja isso, a semente. Exato. Exatamente. Então, é isso mesmo. Eu gostei de uma parte também que eu esqueci de falar. Vou ver se eu consigo entender minha letra, que eu anotei correndo. Quando pores uma oferenda ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixe tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, aí então vem apresentar tua oferenda. Eu achei muito lindo, porque eu senti que, por mais que você queira sempre melhorar, você tem que cuidar sempre daquela questão, antes de entregar o seu melhor. E ser verdadeiro consigo e com o próximo. Eu achei muito lindo. Só isso. Maravilhoso. Linda. Obrigada, Letícia. Você acabou de me lembrar uma coisa que eu não tinha pegado nessa leitura e agora eu peguei. Gente, que isso, a leitura estava muito alinhadinha. Eu ia falar do que a Marcela falou sobre o nada, que eu não sei não, amiga, eu ainda estou nesse processo. Que bom que você já passou, porque ainda estou nesse processo. Eu estou achando, assim, muito, muito divertido, sinceramente, muito legal. Uma experiência nova, diferente, então... Eu entrei assim, eu quero ver esse nada, quero experienciar, então, assim, estou achando muito divertido. Mas, ainda assim, também, como é um desconhecido, né, ainda assim, linhas incômodas de estar nesse que nada é esse. Porém, tipo, é como na nosso outro encontro, né, que tinha aquele código que falava que primeiro, né, o silêncio que precede todo entendimento, né, é lá no nada que você encontra isso, e não significa que não tem nada, né, tem muita coisa sim, muita coisa para ensinar. E isso que a Lei acabou de falar, foi de encontro com um processo que eu dividi com você, que é um processo íntimo, que, gente, é isso mesmo, sabe? Se acertar, estar em harmonia com o caso todo, né? Não só o irmão, mas, assim, todo o coletivo. Então, antes da oferta, da oferenda ali, a gente tem que, né, buscar esse local da harmonia, porque, na verdade, você também está ofertando, oferendando o todo, né? Então, é uma coisa, assim, que sempre vai estar te voltando para você. E eu queria, gente, dividir um negócio assim, bem sincero, principalmente com as meninas que já estão aqui há mais tempo. E vocês não estão achando assim que a Madalena está botando a gente para trabalhar firme? Não está chegando processo para você? Porque desde quando a gente iniciou essa leitura, chegou um monte de coisa para fazer, para fazer, para falar, para fazer. Eu fico, meu Deus, mulher, calma, eu também estou aprendendo. Sabe, tipo assim, de fazer, de exercer, não só receber, mas exercer também. Então, assim, vai, é isso mesmo, vai, é isso, vai. Aí, em vários momentos eu tô, gente, será que tá acontecendo isso comigo? Porque, meu Deus, mulher, eu vim para estudar, sabe? Tipo assim, eu vim para te estudar, te ouvir a partir de outras comunicações, de outros pontos de vista, né? Estou no estudo, porque é muito grandiosa, né? Então, só o meu olhar pequenininho, que só olha um pedaço. Mas desde quando a gente iniciou, e até no nosso primeiro encontro, que eu entrei assim pela metade, eu reli, né, de novo o texto, e veio várias chavezinhas virando assim, e assim, é tipo, se virou a chave, se você entendeu, pode compartilhar. Nada de ficar aí guardando para você e tal, o trabalho não é esse, não sei o quê. E a gente vai, assim, compartilhando, sem entender o porquê, e depois a gente vai entendendo o porquê. Então, só queria dizer isso mesmo, até para as meninas que estão chegando. Gente, trabalho, tá? Trabalho, senhora. Tem que compartilhar com as amigas e com todo mundo, porque, assim,
não sei, né? Acho que Madalena também é expansão, é essa mulher que caminhou, que fez inúmeros caminhos, e com ela carregou não só muito dentro de si, mas muito fora de si também, sabe? E é dessa representação dela ter carregado o Santo Graal, né? O sangue real de Cristo. Nossa, acabei de lembrar de um negócio. Eu tenho que falar antes de terminar. Vou falar logo, gente, que meu TDAH não vai fazer eu me embolar aqui no rolê. Quando a Vitória falou de Cristo, ali um negócio que eu já esqueci, desculpa, eu lembrei de uma coisa. Eu falei, gente, sabe, o processo, né, da entrega dele para, né, morrer o cordeiro, nascer o grande leão e a gente parar de ficar se jogando no sofrimento, né? Tudo isso, eu falei, cara, o cara ali todo também com o feminino dele alinhadíssimo, perfeito, ele foi, se entregou pro processo totalmente, sabe? E a gente, meu Deus, e Madalena, né, em contraparte disso, ela também, com o masculino dela alinhadíssimo, ela pegou, assumiu a missão e foi trabalhar, sabe? Ela exerceu tudo isso. Então eu fico, gente, ó, arrepiei vocês falam isso. Cara, sabe, quando a Marcela falou, isso vai reverberar muito, assim, eu tenho certeza. Acho que o mês de setembro todo, que tá ali, o que é ser humano. Vocês estão procurando aonde, sabe? Tipo, quando a gente fala de encontrar a consciência crítica dentro, tem que levar em consideração um Cristo histórico também. Gente, o cara veio aqui super animado, descontraído, seguro, fez acontecer. E a gente aqui se sendo muito complexo com os processos tão simples. Eu ouço a gente falando e eu vejo, caraca, a gente coloca umas complexidades muito doidas para falar de uma coisinha assim tão simples. E em algum momento a gente acaba se viciando nisso também. Não pode ser tão simples assim. Não, tem alguma coisa. Eu acho que eu tenho que investigar mais, eu acho que eu tenho que descobrir e montar. E a Mayara foi ali e falou da consciência da criança. Gente, não, é só mandar um popô no pomo. Não precisa acessar a memória, não precisa sofrer de novo, não precisa reproduzir esse processo. Não, entrega, sabe? Ó, gente, que conta arrepio. Entrega, fluiu. E aí, de novo, as crianças, de novo, em vez de, que, tipo assim, você vai curar brincando, aí, porque você quer tanto fazer uns paranauê aqui, botar uma vela ali, não sei o que, não sei o que, sabe aquela coisa que a gente quer? É um obsessor, com certeza. Então, eu acho que eu vou ter que fazer um banimento, um negócio aqui muito sério. É só uma memória sua. É só uma forma de pensamento que você ficou alimentando, tipo, por um tempão, e aí você tá achando que é um espírito, sei lá. Então, assim, se você se entregar, se você não precisa procurar processos complexos, vai no simples, não entrega ali, tal, tá tudo resolvido. Aí eu vi que lembrando daquelas passagens de Jesus, ele falando as coisas, o povo chega as perguntas doidas, assim, mas como assim, mestre? Como que vai ser essa volta? Como que vai ser isso? E ele, gente, tipo assim, eu já falei várias vezes para vocês, é simples, sabe? Tipo, é muito simples. E precisa ter esse coração mesmo de criança para entender. Gente, as crianças entendem assim, ó. Você não precisa ficar, tipo, não. E se você achar que ela não entendeu como que você explicou como que monta um brinquedo, ela entendeu sim, ela vai montar do jeito que ela quiser e vai estar certo sim, entendeu? E errado somos nós de ficar colocando modelos absurdos para tudo. E de repente eu falei aqui e não entendi porque eu falei tudo isso. E estou vendo que ele está falando para mim também. E é isso, não estava planejado, não. Só ia falar de Cristo, da entrega dele. Isso aí era só isso. Mas, nossa, gente, gratidão imensa, porque nessas trocas a gente se conecta com sabedorias que vêm aí, multidimensionais, e acesso mesmo. Isso aqui é muito importante, muito importante. Ler o livro sozinho é diferente dessa partilha, totalmente diferente. Porque, né, consciência reduzida na matéria só alcança até certo ponto. Então, ter mais consciência juntas, né, é muito importante. Então, só agradeço. Muito obrigada. Maravilhosa, que bom que falou tudo isso, né? Nunca, é sempre maravilhoso. Eu, inclusive, queria. Não, de novo, alguém quer falar algo mais? É porque eu, porque eu achei essa mensagem tão bonita, ali de última, que eu queria deixar como grande finale. Então, se alguém quiser ainda fazer partilhas, muito bom. Eu anotei duas coisas que eu acho que tem a ver com o momento. Aquela hora da moeda, eu escrevi assim, a moeda de troca são nossos valores expressados. E também depois eu
Agora há pouco eu anotei assim, alimentar nosso interior é partilhar, mesmo que seja bobo. Que isso daí vai crescendo, assim, se fortalecendo dentro da gente. Tô tentando. Maravilhosa! Maravilhosa. Já transformou em texto e post, por favor, porque isso é maravilhoso. Alguém está falando? Expandir, porque foi incrível. Aí, recebeu, bota pro mundo, que eu quero ver e compartilhar. Mas maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. Real. Bom, a mensagem que. É literalmente o final aqui já desse capítulo, mas que eu achei muito lindo, porque hoje eu fui entendendo muito mais forte, mais firme nesse lugar aí da multidimensionalidade, que é um lugar um pouco fácil de você esquizofrenar, né? Você pensar assim, tipo, meu Deus, mas sei lá, tem várias de mim acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, desse lugar, e aí vem gente falando porque você pode escolher a linha do tempo que você quer estar, e você já pensa, meu Deus do céu, mas sei lá que se eu decidir por X, de repente vou piscar, parece filme, sabe? Tipo, vou acordar no outro dia em outra vida, o que vai acontecer, o que isso quer dizer? E aí, tipo, isso foi outra coisa que foi se assentando. Quando a gente fala sobre esse lugar de escolher a linha do tempo da qual você vai estar, é só um lugar consciencial mesmo. E eu achei muito lindo o que vem aqui no final, porque já mostra que a partir do momento que você quer escolher essa nova linha do tempo para se estar, ela já se abre para você. E aí ele fala aqui: é pela potência e simplicidade mesma de vosso tornar-se que anunciareis o reino que vem. Mostrareis a possibilidade de que um outro espírito ou uma outra consciência reine sobre vós, que um novo ser vos habite. Não mais vivereis sob o império de vosso passado, de vosso inconsciente ou daqueles que vos cercam. Vossos atos serão determinados no mais íntimo de vós mesmos, lá onde ninguém vos força, lá onde o Espírito vos inspira, aquele que não se sabe psicamente nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas do qual se sabe ontologicamente que ele vem do Pai e que ele retorna ao Pai. Eu achei isso um grande abraço no coração. Nesse lugar, eu até anotei do lado. Marcela, o salto quântico, aceite de bom grado, sabe? Assim queira, enxergue esse lado, enxergue que não precisa ficar no sofrer, não precisa ficar nesse lugar consciencial ali, de pertencer às dores do passado, às dores que já passou, você não precisa hoje, porque às vezes a gente se coloca no lugar, assim, eu vejo, por exemplo, eu vou ajudar muitas mulheres, mas porque eu fui abusada, eu vou tal coisa, e eu sou levada para a dor, sabe? Não é desconsiderar a minha história bem, sabe? Ela contou aqui. Mas eu posso, sim, simplesmente ir daqui para frente acreditando simplesmente nessa consciência que vem, sabe? Eu vou fazer, não é porque eu passei por X, por Y, por W, por H, é porque a minha consciência é inerente a Cristo. É porque eu entendi esse eu sou num lugar onde eu simplesmente quero fazer, eu quero servir e eu quero emanar esse amor, sabe? Então, é às vezes difícil largar esses lugares de dores, porque eles são muito vinculados a um lugar do que eu vou fazer como herói, né? Tipo assim. Então, isso foi muito importante para mim. E aí eu anotei aqui do lado a palavra grilo, que eu vou mandar para vocês, que eu acho que pode ser muito legal. Eu estou sentindo muito forte de mandar para vocês no grupo. Uma meditação guiada, de uma moça que ela faz meditação guiada de animais do poder, sobre a medicina do grilo. Então, vocês vão ver sobre a medicina do grilo e aí faz a meditação guiada depois. Que o grilo, ele vai trabalhar muito essa questão do salto quântico, né? Então, ele dá essas empurradas aí. E hoje é um dia muito propício para isso. Então, se vocês quiserem fazer assim antes de dormir, é bem legal mandar para vocês. Sim, exatamente. Nossa, exatamente. Esse aí, eu acho que você falou a chave. Esse é muito forte para mim. Achando que está sendo injusto de alguma forma. Muito. Minha amiga, filha de Xangô, né? Exato. Mas eu gostaria só de acrescentar que obrigada por você falar isso, porque é cura, de verdade. Porque, lembra que a gente conversou do abandono? Isso a gente também tem medo de reproduzir. Então, ao mesmo tempo que assumir ali, né, o local do que viveu, e tem medo de que se eu largar,
e eu for por um caminho mais amoroso, será que eu não vou estar sendo injusta? Será que eu não vou estar sendo... Porque ainda há consciências que querem, tipo, travar essas batalhas. Pelo menos eu, o meu medo é ser injusta com essas consciências, com essas mulheres, com essas pessoas. Tipo assim, dentro de mim eu já entendo esse local de dá para ser amoroso, tem outra face, entendeu? Tem outra face. Mas, gente, e as outras, sabe? Aí eu acho que pega muito, muito mesmo. E também estou no processo de aprender totalmente. Obrigada por você falar isso. Eu vou anotar também, inclusive, para poder acessar depois. Total, amiga. Isso é muito real que você trouxe. Muito, muito real, muito. Verdade. Muito obrigada também. E é isso, minha gente. Teve bom. Foi lindo. Como sempre é. Deixa eu terminar. Peraí, acho que já posso finalizar a gravação. Gente, faz nossa finalizaçãozinha. Alguém sente de fazer a finalização?